Pessoal, a gente está no período de folga aí, né? Os jogadores tiveram folga, uma pausa para a data FIFA. A grande decisão é só no dia 27, quinta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena. Primeiro jogo vencido pelo Corinthians, 1-0 dentro do Allianz Parque. E nesse day after, como a gente fala, no dia seguinte após a vitória, depois que termina o jogo, a gente veio meio que no calor assim do confronto, né? Pesca algumas coisas ali dentro da análise que a gente está vendo, vem aqui e despeja mais ou menos aquilo que a gente viu, que acabou de ver, né? E tal, é uma coisa muito mais. A análise ela é um pouco mais visceral, ela é um pouco mais emocional, até eu diria. Passa o dia e aí eu faço esse exercício, não sei se vocês fazem, eu começo a analisar outras opiniões, porque eu não sou o dono da verdade, né? Então eu tenho a minha análise lá de quem foi bem aqui, foi bem ali, começo a assistir de novo alguns lances, alguns melhores momentos, né? Vão chegando. Hoje com a rede social é muito fácil isso, né? Então você vai tendo um outro olhar sobre um jogo que você viu uma vez só, né? Meio que o teu olhar bateu uma fotografia, viu ali que alguns jogadores se destacaram e tal. E com o passar do dia, na segunda-feira, eu fui tendo um outro olhar, um olhar mais aguçado sobre algumas situações. E aí, algumas coisas eu confirmei daquilo que eu já sabia, do que todos nós já sabíamos, e outros detalhes me chamaram a atenção. Vamos lá. Acho que o Fabrício Angileri ficou claro que ele fez um grande derby e talvez tenha sido o destaque do jogo, na medida em que ele anula o principal jogador do Palmeiras e os seus números falam por si. Os portais de estatísticas deram conta aí de que o Fabrício Angileri fez 16 ações defensivas. Teve 6 ou 7 desarmes. Foi um negócio inacreditável. E aí eu comecei a analisar cada um deles. E me chamou a atenção de uma forma mais, como eu disse, né, mais aguçada, com uma lupa no que o Angileri estava fazendo no jogo, uma antecipação, uma antevisão da jogada. E isso é leitura de um jogador muito experiente. Porque a gente tá falando do Estevão, cara, e que eu sei que a tendência é minimizar o que o Estevão faz aqui no Brasil, né? Mas é muito difícil parar esse moleque. É muito difícil. Se ele pega no mano a mano, normalmente, quando ele pega no mano a mano algum jogador, desde que ele começou a entrar no profissional, normalmente ele obtém êxito. E ele até conseguiu, em alguns momentos, nesse jogo, ter vantagem, mas na maioria das vezes, o Angileri ou chegava antes, ou encurtava o espaço, ou ia no atalho, ou protegia a bola para sair para a linha de fundo, ou ele já cortava uma bola que vinha alta de cabeça antes dela chegar no Estevão, ou ele dava o bote certeiro, ou ele esperava para entender qual ação o Estevão teria. Quando o Estevão meio que oscilava para saber o que fazer, ele tirava a bola, mas assim, de uma forma limpa. E não foi só o Estevão, o Angileri também tirou a bola de outros jogadores do Palmeiras, mas ele teve leituras defensivas espetaculares. E olha que a gente está falando de um jogador que nos encantou desde a sua chegada, porque ele já chega no primeiro jogo dando uma assistência, um cruzamento na medida para o Memphis fazer um gol de cabeça. Acho que no jogo contra o Mirassol, né? Acho que quando ele entra no segundo tempo dá o cruzamento para o Memphis fazer o gol. Então, a gente está falando de um jogador que nos encantou inicialmente por um lado ofensivo, mas ele defensivamente, que leitura, que visão de jogo contra um grande jogador, um jogador que ainda está amadurecendo no profissional, ele não tem 18 anos ainda, mas, gente, sabidamente o Estevão, se não é um craque para muitos, é no mínimo projeto de craque. Ele leva muita vantagem naquele lado direito do campo. E o Angileri foi simplesmente impecável. Assim, bizarro. Eu comecei a analisar alguns lances e realmente, cara, tem compilados aí com todas essas ações defensivas que eu falei pra vocês aí, foram 16. E incrível, incrível o que ele conseguiu fazer nesse jogo. Então, essa primeira confirmação eu tive, quando a gente olha a partida de uma forma um pouco mais detalhada, esmiuçada e tal, para poder, enfim, entender aquilo que a gente. Eu gosto desse tipo de exercício, né? Quando a gente olha o jogo uma vez, não, peraí, deixa eu olhar de novo. Deixa eu ver qual a origem dessa jogada, deixa eu ver de que maneira ele chegou até aí. E tive a comprovação de que o Angileri realmente foi um monstro nesse jogo. O outro jogador, eu me tornei um chato aqui falando dele, muitas vezes até empolgado demais, mas eu fico feliz que ele está chegando agora
tendo reconhecimento não só do torcedor. A rede social do Corinthians tem postado aí imagens dele, exaltando ele, porque esse cara chegou na miúda. Esse cara chegou na maciota. Ele chegou meio que tipo assim, calma, nem presta muita atenção em mim não, porque eu tô aqui, tô de boa. E ele é um absurdo de jogador. E eu tô falando, claro, de El Tranquilo André Carrillo, que nesse jogo ele parece ter mostrado toda a sua capacidade. Ele já vinha mostrando em vários jogos, aliás, desde que ele chegou, tá? Eu sou apaixonado nesse cara desde que ele chegou, quando eu esperava que Ramon Dias fosse o escalar como atacante e de repente, o que esse cara tá fazendo no meio? O que esse cara tá fazendo por dentro? O que esse cara tá fazendo de volante? E aí a gente começou a entender como o André Carrillo jogava o jogo ali, naquele setor do campo, naquela faixa central. E aí, cara, eu comecei a perceber que esse cara é completamente diferente. Que eu não entendia, assim, como ninguém enxergou. Eu sei que ele já tá numa idade até mais avançada, assim, e acho que a experiência tá fazendo isso com ele. E vocês vão lembrar, ele chega junto do Memphis. E o Memphis, obviamente, a contratação mais badalada. E o André Carrillo, como um cara indicado pelo Ramon e tal. E eu vou chegar nessa parte, ok e tal, jogou com ele no Al Hilal, aí ele tava lá num time que acho que subiu, né? Era no Al Qadisiyah, se eu não me engano, que sobe da B do Sauditão pra Elite. Aí investe aqui, não sei o que, o cara ficou meio livre lá, o Corinthians foi lá e pegou ele sem custos. André Carrillo. Irmão, que jogador. Que jogador. E no derby ele mostrou toda a sua capacidade técnica, leitura de jogo e condução de bola, proteção de bola, leitura de espaço. É impressionante o que ele fez. Teve caneta, teve passada larga em que ele rompia a marcação. Em nenhum momento você vê ele se assustando com a marcação-pressão do time adversário. Pode vir 1, 2 jogadores, cara, ele não muda a rotação. A pressão dele tá sempre 12/8. Ele sai de espaços curtos, pequenos, em que vem 2, 3 jogadores, ele sai por um lado que ninguém imagina. Ele tem um mapa, cara. Esse cara é muito diferente. E eu não canso de falar dele, assim, porque eu tenho acompanhado e eu, cara, meu Deus do céu, eu sei que o Yuri tá fazendo gol, eu sei que o Memphis é importante, eu sei que... Mas, cara, por que não falam do Carrillo? Eu sei que ele faz um trabalho muitas vezes silencioso, só que aí no derby, parece que ele chegou para as pessoas e disse assim, vocês querem saber como é que eu jogo? Deixa eu mostrar para vocês como é que eu jogo. E aí ele mostrou todo o seu arsenal, cara. Foi lindo de ver. O jeito que ele joga, plasticamente, é maravilhoso. Cara, é bizarro. E hoje a gente tá vendo ele ter o reconhecimento que ele merece. André Carrillo. Analisando os lances, mas o Corinthians até postou um compilado aí. É sacanagem. É sacanagem o que esse cara fez no derby. E foi onde o Corinthians ganhou o jogo. Dito inclusive pelo Abel Ferreira. O meio-campo do Corinthians, que tem Martínez, que tem Ranielli, que não teve Rodrigo Garro, mas que teve André Carrillo, ele foi muito superior ao do Palmeiras, jogando na casa do Palmeiras. E o André Carrillo foi o coração, foi a alma desse Corinthians vencedor no derby. E o último jogador que eu queria destacar é justamente Memphis Depay. Eu olhei algumas análises e eu vou dar crédito aqui para o Caio Capita, que faz um trabalho muito legal na rede social, e ele é palmeirense, tá? A análise que ele fez do Memphis foi simplesmente brilhante. E aí, ouvindo a análise do Caio e analisando os lances, por isso que eu vou dar o crédito aqui, porque eu não vou me apropriar de uma tese que não é nem uma tese, né? É uma leitura tática perfeita. Então não vou nem chamar os louros para mim, vou realmente citar o Caio aqui, porque foi maravilhosa, porque eu tinha uma visão de que o Memphis tinha sido importante taticamente no jogo. Eu tô vendo pela TV. Vou dar crédito para outro repórter aqui, Marco Belo, da Rádio Transamérica, que chegou a postar dizendo que talvez pela televisão as pessoas não enxergassem o quão Memphis foi importante no jogo, taticamente falando. Para quem estava no estádio, isso ficou mais visível. E aí eu já fiquei com uma pulga. Eu falei, poxa, então a minha impressão não estava toda errada assim. Aí eu olhei a análise do Caio e tô aqui para falar para vocês. Gente, o Memphis Depay
Por que que eu tô falando isso? Porque muita gente na minha live diz assim, poxa, muita gente não, alguns poucos, né? Pô, mas se você tirar o passe que ele deu pro gol, não sobra muita coisa. E vamos lá. Aí eu já discordava, né? Porque eu falei, gente, peraí, ele faz a jogada do gol. E não é só que ele deu o passe. Ele sai da pressão de dois jogadores, o Rios meio mole na jogada ali, junto do Mike, ele sai dos dois e dá o passe pro Yuri quando ele faz o facão. Passe maravilhoso, rompendo a defesa nas costas do Murilo. Então, ele já tem o mérito de ter feito a jogada, mas ele não fez só isso. E aí, dentro dessa análise do Caio que eu quero falar para vocês, o que o Caio revela mais aprofundado? De que o Palmeiras estava marcando pressão, muitas vezes obrigando o Ranieri, que era o primeiro volante, a fazer uma ligação direta. Porque estava todo mundo encaixado, todo mundo marcado. Então, muitas vezes, ele tinha que fazer uma bola longa, ele tinha que soltar essa bola. Rifando essa bola, muitas vezes, ela voltava para o Palmeiras. E é justamente numa dessas jogadas em que o Palmeiras abafa, o Ranieri tem que se desfazer da bola, ou o Félix Torres, ou o Gustavo Henrique, né, os zagueiros ali, a bola sobra no pé do Estevão, que faz aquela jogada pela direita, cruza, chuta cruzado, né, o Hugo defende, o Veiga chuta e o Mateuzinho tira em cima da linha. É justamente nessa pressão alta, que estava dando certo nos primeiros minutos, que o Palmeiras estava tendo sucesso, digamos assim, né, no começo do jogo. Aí o que o Memphis faz? O Memphis, sabidamente, estava jogando não como um atacante, estava jogando um pouco mais recuado para o Romero e o Yuri espetados. Só que ele está um pouco mais para a esquerda, né? Ele não está como um 10 centralizado. O Memphis, ele começa a dar muitos passos para trás e voltar para receber essa bola. Do tipo assim, não quebra ela, dá em mim. Quando essa bola chega no Memphis, o Memphis, ele obviamente surpreende o Palmeiras, porque ninguém tá marcando o Memphis quando ele faz esse movimento de receber essa bola. Quando ele recebe essa bola, aí a marcação do Palmeiras se dá conta e vai no Memphis e desprotege o Ranieri. Ele carimba essa bola e libera o Ranieri para avançar. Isso aconteceu várias vezes. Ele voltando, muitas vezes o Hugo quebrando essa bola, ele vinha, encaixava ela, fazia o pivô que ele sabe fazer, muitas vezes no círculo central, muitas vezes antes disso, vinha a marcação do Palmeiras, liberava espaço para um volante surgir, seja o Carrilho, seja o Ranieri, seja o Martínez, e ele liberava a bola e armava contra-ataques do Corinthians. Então, o Memphis Depay, muitas vezes, ao retornar, a dar esses passos para trás, para buscar fazer essa primeira jogada, ele abriu espaços, ele clareou jogadas, ele clareou o campo e confundiu toda a marcação e se tornou uma peça a mais no meio campo, que na verdade ele já seria, mas como ele confunde justamente por ser ou um atacante ou um meia, ele gerou uma superioridade numérica, tinha mais um cara no meio campo que o Palmeiras não achava, que o Palmeiras não encontrava. Isso aí pode ser uma orientação tática do Ramon, mas isso é uma leitura, pelo menos aí é uma leitura que eu faço, que o Memphis teve durante o jogo. Porque o jogo começa de uma maneira e de repente ele vai se desenrolando de outra. Porque o Memphis entende que a bola não está chegando, que o Palmeiras está marcando pressão, o Corinthians está quebrando essa bola e ele fala assim, não, peraí, deixa eu lá resolver essa parada. Ele volta, ele se sacrifica para o time e ele quebra essa bola para servir o volante, né, que vem para cá, vem para lá, para poder levar o time para o ataque. Recebendo de costas, muitas vezes, para depois fazer o giro, e ele é muito bom nisso. E ainda assim, deu a assistência para o gol do Yuri Alberto. O que eu tenho, né, de mercado da bola é que o Corinthians, né, informação que saiu no UOL hoje, é que o Corinthians fez uma consulta, né, não vou falar negociações, nem ia falar que tem negociações, não sei, consulta a negociação? Acho que ainda não, né? O Corinthians fez uma consulta para saber a situação do atacante Fabinho. Ele é do América Mineiro, tá? O Corinthians perguntou os valores, condições de negócio, empréstimo definitivo, tudo. Só que a contratação, se ela, por exemplo, tiver que ocorrer, eu creio que vai ser em definitivo. Porque é um atleta que ele tem vínculo com o América Mineiro até o fim de 2025, tá? Então, a partir do meio desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o América Mineiro não vai poder esfolar ninguém, não vai poder pedir muito pelo Fabinho. O Atlético Mineiro quer o jogador, o Atlético Mineiro já fez proposta, tá?
Então, o Atlético Mineiro está na frente, como aconteceu lá com aquele atacante do Guarani. E o América Mineiro está pedindo R$ 1.800.000, né? Desculpa, US$ 1.800.000. Isso aí vai dar 10 milhões de reais, tá? 10 milhões de reais aí, dependendo da cotação do dia do dólar, mas 10 milhões de reais. Então, esse é o jogador que o Corinthians está de olho, é um atacante. O Corinthians quer um meia e se possível, um zagueiro. Só que o zagueiro já não virou tanta prioridade, porque o Gustavo Henrique, né, enfim, voltou bem, o Corinthians está acertando a zaga, ainda tem vários reservas, tem Kaká, tem Tchoca, tem André Ramalho, né? Então, hoje a zaga nem virou mais prioridade. O Corinthians está de olho realmente no meio atacante e um atacante, tá? Seriam prioridades hoje em questão a reforços, meio atacante e atacante. Atacante surgiu o nome Fabinho. Lembrando que o Corinthians só pode contratar jogadores que estão livres no mercado, que já estavam livres antes da janela ela se encerrar. E o Corinthians também pode contratar qualquer jogador do futebol brasileiro que tenha disputado qualquer estadual, como o caso do Fabinho, por exemplo, do América Mineiro, que disputou o Campeonato Mineiro, foi vice-campeão, né? Inclusive perdeu para o Atlético Mineiro, que é um dos clubes aí que está interessado, né, no Fabinho. Cara, eu não vi jogar, alguém viu? Vocês são loucos, né? Vocês são tudo marrentinho. Eu vejo tudo. Samir, ontem eu estava vendo um campeonato polonês, aí eu dei uma parada e fui ver o Campeonato Mineiro, um bando de Zé Ruela, entendeu? Eu tenho dó da esposa desses caras que vê tudo quanto é campeonato. Sério, não dá, velho. Casamento, imagina o casamento do cara. Ele vê o campeonato polonês, o campeonato não sei o quê, blá, 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 né? Tanto que não deu certo a audiência desses campeonatos árabes. Oh, mas tem lá o Cristiano Ronaldo, tem não sei o quê. Ninguém quer ver isso aí. Entendeu? Agora, alguém de Minas Gerais aí, né? Algum mineiro, né? Alguém que gosta de um queijinho, um pão de queijo, né? Um cafezinho 100% arábica, hein? Depois vocês me falam aí, tá? O último Fabinho que eu vi jogar foi com o Tupanzinho. Esse jogava muito o Fabinho. O For Honor, ele diz que o Fabinho tem muita velocidade, que é muito bom jogador. O nosso querido Ramon Dias, né? Técnico do Sport Clube Corinthians, né? Paulista. Ele ganhou sobrevida, né? Com a vitória do Corinthians diante do Palmeiras no Allianz Parque, e ele continua balançando, tá? Claro que a moral dele aumentou, né? Tem o seu valor. O cara, ele que apostou tudo naquela escalação ontem, ele podia ter colocado o Garro, tá? Mas ele apostou na mudança de esquema, apostou ali na entrada do Romero, apostou no jogo reativo, né? No jogo na retranca, apostou no 4-5-1, apostou no 5-4-1, porque o 5-4-1 teve duas formações, né? Uma com o Raniel encaixando nas linhas e a outra com o Rubiero encaixando na linha. Então ele teve ali, né, um 5-4-1, né? Uma retranquinha, né? Ele apostou tudo ontem, o Corinthians ganhou de 1-0, o mérito dele, e méritos totais mesmo, né? Do Ramon. E aí ele ganha uma moral a mais. Só que uma pessoa me disse o seguinte, Samir, aumentou a responsabilidade também. Então, a pergunta que vocês têm feito é, com a vitória de ontem, muda alguma coisa na situação do Ramon Dias? Ele, por exemplo, pode permanecer, né, no Corinthians, enfim, mesmo que não seja campeão, porque ganhou lá no Allianz Parque? Eu acredito que não, tá? Continua sendo obrigação do Ramon Dias conquistar o Campeonato Paulista, porque vocês têm que entender uma coisa. Quarta-feira todo mundo era vilão. Domingo todo mundo era herói. Esse é o futebol. Então presta atenção no que eu estou dizendo.
Quarta-feira, depois que não conseguiu a classificação contra o Barcelona de Guayaquil, todo mundo era vilão. Jogo na quinta, todo mundo era vilão. Hoje, segunda-feira, após o derby, todo mundo é herói. Se deixar o Palmeiras virar em plena Neoquímica Arena no dia 27, todo mundo é vilão de novo. Entendeu? Se for campeão, vamos para cima, vamos ser campeão brasileiro, vamos ganhar isso, vamos ganhar aquilo. Sabe como é que é? E outra, com todo respeito ao Ramon Dias, que eu sou honesto, sou justo, né? Enfim, poderia ontem falar que, né, omitir os acertos do Ramon se fosse um cara que perseguisse alguém, não, mas a honestidade em primeiro lugar. Eu fui um dos primeiros, já logo no pós-jogo, exaltando, né, o nó tático, aquilo que o Ramon fez. Só que é o seguinte, meu irmão, se o cara perder um título desse depois de ganhar o jogo fora, que é o mais difícil, o cara tem o que mais esperar do que uma demissão? Você imagina terminar o dia 27, o Palmeiras comemorando um título na Neoquímica Arena inédito para eles, que é um tetracampeonato. E vai esperar o quê? Então, o que essa fonte falou para mim, o Fernando Gama não é vilão só para a imprensa, tá? E eu não sou nem um pouco corporativista, vocês me conhecem. Eu sou daqueles que falam aqui que eu nem assisto o programa mais esportivo, porque eu não aguento, entendeu? Eu não sou corporativista, né? Meu querido Fernando Gama, ele não é vilão só para a imprensa, tá, o Ramon? Ele é vilão. Se eu fizer uma pesquisa aqui agora, você vai ver que vai bater mais de 70% de insatisfação em relação ao trabalho do Ramon.